Agora é oficial, o novo técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. Vou contar todos os detalhes dessa nova contratação e da demissão de Felipe Luiz. Tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. Agora, o Flamengo já tem novo técnico, vai ter? Como é que tá, Hernan? Está encaminhada a contratação do Leonardo Jardim para ser o substituto do Felipe Luiz. Eu digo encaminhada porque a nossa apuração aqui, ela traz esse viés já de algo muito avançado, muito bem já com as pontas amarradas. Os representantes do Leonardo Jardim estão chegando no Brasil, estão a caminho do Brasil, né, para ter uma reunião final, aquele aperto de mão. Confirmei com algumas pessoas agora pela manhã que essa negociação ela gira num contrato de 2 anos, né? A tendência é que seja um contrato de 2 anos. E o Leonardo Jardim já era um treinador que vinha sendo observado pelo Flamengo desde o início do ano. Ah, mas os caras já estavam fazendo a caminha para o Felipe Luiz? É bom a gente explicar o seguinte. Felipe Luiz teve uma negociação de renovação de contrato com o Flamengo que deu uma arrastada. E aí teve um determinado momento da negociação que o Boto, né, José Boto, executivo de futebol do Flamengo, português, que conhece muito bem o Leonardo Jardim, tem uma relação excelente com ele, chegou a fazer contatos com o técnico, à época já fora do Cruzeiro. E ele ouviu do Jardim o seguinte: preciso resolver questões pessoais aqui, por isso saí do Flamengo, por isso deixei o Brasil. E aí a história ficou ali em stand-by. Mas o Leonardo Jardim sempre foi um nome no radar do Flamengo nessa indecisão de Felipe Luiz. A gente vai trazer muito bastidor sobre a saída do Felipe Luiz, mas sim, posso passar a bola aqui pro Bruno Andrade, mas sim, podemos dizer aqui que Leonardo Jardim está muito bem encaminhado para ser técnico do Flamengo, né, Bruno? Abro aspas agora aqui então para a fonte que me respondeu assim que o André Hernan tomou a palavra. Muito encaminhado, 2 anos de contrato. O André começa com a tendência, essa era a nossa apuração logo no começo do dia, foram as dicas que nos passaram, enfim, pessoas que trabalham nessa negociação, e uma das pessoas que trabalha diretamente nessa negociação entre Flamengo e Leonardo Jardim, negociação que começou inclusive antes da demissão do Felipe Luiz. Essa pessoa confirma 2 anos de contrato, ou seja, até dezembro de 2027, um acordo muito bem encaminhado, foi alinhado ainda ontem. Falta assinatura, falta ali, enfim, faltam pequenos ajustes que acontecem hoje, porque os representantes do Leonardo Jardim estão a caminho do Brasil, a caminho do Rio de Janeiro, ainda não chegaram. Assim que chegarem, sentam com o José Boto, com o BAP, enfim, com toda a estrutura do Flamengo para fechar de vez essa negociação. O acordo verbal já existe, muito bem encaminhado, 2 anos de contrato. Então, na nossa interpretação, é uma questão mesmo de poucas horas para o Flamengo anunciar a contratação de Leonardo Jardim como substituto de Felipe Luiz. Enfim, a gente tem muita coisa para poder falar, bastidores da queda, bastidores da contratação. O Hernan tocou aí em pontos importantes sobre esse namoro que começou em dezembro, muito por conta de um desgaste que existe ou existia entre BAP e Felipe Luiz, ainda dos tempos de Felipe Luiz jogador, desgaste que aumentou durante o processo de renovação e por isso pegaram o telefone e ligaram para o Leonardo Jardim em dezembro. Aliás, trouxemos isso no Fala Fonte, Sim. Que poucas horas antes de o Felipe Luiz falar, ok, assino, vamos nessa, extensão de contrato, o BAP pegou o telefone e ligou para o Leonardo Jardim. Ali começou o namoro. Não aconteceu, mas acontece agora em março. E lembrando, também desculpa aí monopolizar a conversa, na semana passada trouxemos o quê? Que durante janeiro, durante fevereiro, o Leonardo Jardim sempre deixou claro para as pessoas próximas, para os representantes, que só voltaria a trabalhar no segundo semestre. Queria cuidar da cabeça, cuidar da família, resolver problemas pessoais. Só que na semana passada, o Leonardo Jardim passou a bola para os representantes, para as pessoas próximas, com a seguinte mensagem, e trouxemos aqui no Fala Fonte de forma exclusiva: aceito voltar a trabalhar em março, porque já resolvi as minhas pendências, os meus problemas profissionais, mas sobretudo pessoais. Ou seja, estamos em março, dia 3, data, mês, que Leonardo Jardim avisou que voltaria a trabalhar. Fosse no Brasil, Oriente Médio, Europa, mas será no Brasil, será no Rio de Janeiro, será no Flamengo. Era que ele, inclusive, tinha muito apoio dos jogadores, né? A questão não parece ser essa. Não é essa. A questão do Felipe era com o BAP, principalmente, e com o Boto em determinado momento também. Houve uma perda de confiança dos dois,
Mas eu acho que para a gente contar essa história completa, tem que começar pela renovação do Felipe Luiz. Perfeito. A renovação foi muito turbulenta, gerou uma fissura grande entre o BAP, principalmente, que acabou muito irritado naquele processo, e entre o Boto. E aí eu já sabia que existia essa fissura, e dessa fissura eu tenho menos paciência na análise do trabalho do início do ano, que tem resultados ruins. E aí eu descobri hoje, agora, me passaram uma informação, que foi algo que o BAP descobriu na semana retrasada, no primeiro jogo do Lanús, que foi bastante decisivo para resultar nisso. Ele descobriu que naquele processo de renovação, o Felipe, essa informação que tem dentro do Flamengo, chegou a negociar com o Chelsea, para ir para o Chelsea, durante o processo. E parou de falar com o Flamengo durante o momento ali de renovação. Isso foi uma coisa que foi, enfim, chegou ao presidente do Flamengo agora. Quando o Felipe ficou sabendo que não era o Chelsea, mas era o Estrasburgo que ele ia, ele voltou para... Acho que o Felipe não fez nada de errado nesse sentido, né? Errado no sentido de, tá negociando com outro clube e tal. E aí fechou a negociação com o Flamengo. O BAP ficou sabendo disso recentemente. Não é uma informação que ele tinha na época. E isso irritou muito ele e levou a uma má vontade de querer demitir o Felipe porque se sentiu enganado. A gente pode discutir aqui se é fato ou não, que é justo ou não, digamos assim, esse tipo de análise. Junto disso, tinha várias análises dentro do que estava acontecendo no início do ano, de que faltava liderança ao Felipe. Isso não sou eu dizendo, tá? É uma análise feita internamente ali nas conversas do BAP, do Boto, enfim. Que estava meio travado o trabalho, que não eram só resultados a curto prazo ruins, mas que consistentemente o time vinha jogando mal. Então você tinha uma má vontade dessa negociação de renovação, inclusive com esse fato que ficou sabido agora, no primeiro jogo do Lanús, e que, a partir daí, se perdeu, tinha uma paciência muito curta, com resultados ruins. O BAP já queria demiti-lo durante as finais ali da Recopa. Tudo bem. Vamos lá, não. O que se sabia que teve uma fissura no processo de renovação? A gente sabia desde aquela época, né? É só ver o tempo que demorou, o salário, o Felipe pede mais, o Flamengo quer dar menos, aquela confusão toda, e que o Flamengo, na época, já chegou a contactar o Leonardo Jardim, né? Já chegou a ativar o Leonardo Jardim, possivelmente para substituir o Felipe. Aconteceu isso lá atrás. O que não sabia, e que é uma informação que corre dentro da diretoria do Flamengo agora, é que há uma semana, 2 semanas, o BAP descobriu que nesse meio tempo o Felipe negociou com o Chelsea. Negociou com o Chelsea, possivelmente para ir trabalhar lá para o grupo Chelsea. E que durante essa negociação ele ficou sem falar com o Flamengo durante uns 3 dias. Durante esse processo, o que deixou muito irritado, porque estava ali num processo de renova, não renova, o clube querendo ver o que fazia. Em determinado momento, o Felipe descobre que, e essa é a versão dentro do Flamengo, repito, eu não tive tempo ainda de falar com fontes ligadas ao Felipe, descobre que não é para o Chelsea, mas é para o Estrasburgo, que é o clube do grupo, e ao descobrir isso, ele volta para a mesa para negociação com o Flamengo. Eu acho assim, completamente normal que ele eventualmente tenha uma negociação lá com um clube, outro clube, para eventualmente se trocar, né? Só que o BAP descobriu isso há 1 semana, 2 semanas, se sentiu enganado, e a relação que já tinha fissuras se tornou ainda mais turbulenta, né? E o que gera muito pouca paciência para resultados ruins. Então, o Felipe não caiu nada a ver com a derrota de 8-0. Já estava uma situação de atrito ali com o próprio BAP e com o Boto. Principalmente com o BAP, né? Com o Boto tinha uma relação boa, mas que tinha essas questões, que é óbvio que o Boto é o empregado do BAP, né? Então, ele é o representante do presidente, né? Se a gente for comparar aqui com o Palmeiras, não adianta nada o Anderson Barros ter uma relação boa com o Abel se a Leila não tiver nesse momento, né? Então, já queria demitir o Felipe anteriormente. Óbvio, os resultados ruins contaram, porque se você tivesse ali, tivesse ganho todas essas taças, não ia ter essa demissão, né? Então, resultados ruins, aí havia um acúmulo ali dizendo, entendemos que isso, a diretoria, entendemos que não está andando, que são resultados ruins associados a um desempenho ruim e que a coisa não parece ter uma reversão, uma análise de que faltava liderança ao Felipe em vários processos, porque quando tinha problema interno, tinha que chamar diretor, tinha que chamar o presidente para intervir, porque o Felipe muitas vezes não tinha tem uma relação boa com os jogadores, não é essa a questão, mas que muitas vezes a imposição de autoridade ali não é o forte dele, isso é uma análise da diretoria. Então, essa relação desgastada da renovação, que piorou
por conta do BAP ficar sabendo dessa história do Chelsea, e depois você tem a questão dos resultados. Chegou como eu disse, ontem de tarde já estava um clima de muito questionamento ao Felipe, já eram discutidos os nomes, de fato, e o principal deles é o Leonardo Jardim, sim, a gente pode falar mais na frente, mas você ainda não tinha um cenário do que ia acontecer. Teve o jogo e logo depois do jogo demitiu, mas não teve nenhuma relação com nada que aconteceu à noite. A demissão aconteceu por todos esses fatos anteriores. Se é justo ou não, a gente pode discutir, mas a cronologia da coisa é essa. Acho grande o fato dele não ter sido o técnico escolhido por essa gestão. Felipe Luiz foi uma herança da gestão de Rodolfo Landim e Marcos Braz, né, herdado por Luiz Eduardo Batista, o BAP, o presidente, e o diretor de futebol, o José Boto, e ainda, né, o desgaste ocorrido durante toda a longa e cansativa, desgastante pra caramba, renovação de contrato do técnico para essa temporada. E que a multa dele era multa baixa, uma multa em torno aí de 3 salários. Isso aí não dá um valor tão significativo para um clube como o Flamengo, ou seja, não havia sequer uma espécie de proteção. Pelo contrário, o próprio técnico não quis uma multa muito elevada, talvez imaginando que pudesse daqui a algum tempo aceitar uma eventual proposta do exterior. Muito bem, só que acabou sendo mais rápido ainda esse processo de demissão do técnico Felipe Luiz. Tudo indica que o novo técnico será anunciado nessa terça-feira. O nome mais cotado, grava esse vídeo na madrugada, tá? Na madrugada, 1h55 da madrugada, de segunda para terça-feira. O nome que aparece como mais provável é o Leonardo Jardim, técnico que está disponível no mercado e que já até mandou recado aí pela imprensa, né? Ele ou seus representantes, evidentemente, através de alguns jornalistas, de que está no mercado novamente. Então, tudo indica que será ele, são os rumores que temos nesse momento sobre o provável novo técnico do Flamengo. Vamos ter essa confirmação muito rapidamente, porque o time precisa de um técnico, até porque domingo decide o campeonato com o Fluminense e na outra quarta enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileiro. Não há tempo a perder. O roteiro dessa demissão. Insatisfeitos com o que aconteceu contra o Lanús, os dirigentes poderiam tê-lo demitido na sexta-feira. Mas quem assumiria? Entre sexta-feira e a segunda-feira, eles certamente construíram aí toda uma situação para ter um novo treinador e com isso demitem o Felipe Luiz. Esse é o cenário que se apresenta. Quem merecia ser demitido era uma boa parte desse elenco que não leva o Flamengo a sério como tem que se levar. Esses caras não vão ser demitidos por essa diretoria, que começou a ir pra noitadinha toda hora porque acha que agora já errei no Rio de Janeiro. E isso não é falado. E o Felipe Luiz sempre levou esse Flamengo a sério. Felipe Luiz sempre se dedicou ao máximo, sempre trabalhou muito. Trabalhava mais de 12 horas por dia no Flamengo. Que jogador desses que jogava? Foi feito com o Felipe Luiz, ficou muito claro. Guardaram mágoa do processo de renovação, onde o Felipe Luiz realmente pediu muito, sempre pedindo mais e que teve seus erros. Mas nada justifica demitir dessa forma. Que papelão do Flamengo. Porque o Felipe Luiz, não se esqueçam, ele é ídolo do Flamengo. Ele ganhou tudo como treinador e tudo como jogador. Ele é torcedor do Flamengo. Ele merecia o respeito, a lealdade e a gratidão do Flamengo. Fala pessoal, bom dia. Eu fui dormir como muita gente, né, cara? O Flamengo venceu por 8-0. Fui dormir e acordei com o Felipe Luiz demitido. Tentando encontrar palavras ainda. Enfim. Que realmente, às vésperas de uma decisão de campeonato. Enfim, hoje promete. Até lá já saberia o que falar. Mas a gente vai falar sobre isso, muito sobre isso, muito e muito mais no Seleção Sport TV. Hoje promete, hein? Uma demissão covarde como foi essa. O que foi feito com o Felipe Luiz é falta de lealdade por parte da diretoria. A hora que o Flamengo tava na merda, depois de um trabalho péssimo do Tite, que não se ganhava nada com futebol ridículo, quem assumiu o Flamengo, quem consertou esse Flamengo,
foi o Felipe Luiz. Quem botou a cara para construir um estilo de jogo, para ser campeão de Libertadores, para ser campeão de Copa do Brasil, para ser campeão brasileiro, para chegar numa final de Mundial de Clubes e ir para os pênaltis contra o Paris Saint-Germain, foi o Felipe Luiz. É falta, sabe do quê? De uma coisa que eu valorizo muito no ser humano, que é gratidão. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A informação é a seguinte: Felipe Luiz não é mais treinador do Flamengo, todo mundo já sabe disso, e o novo treinador do Flamengo é Leonardo Jardim. Como foi noticiado dia 27 aqui no canal, o Leonardo Jardim era um dos treinadores, era o plano A do Flamengo. Ele e o plano B era o Arthur Jorge. O Flamengo então decidiu por Leonardo Jardim pelo fato do treinador estar sem clube no momento e que recentemente, semana passada, ele voltou a informar os empresários de que ele estava apto a assumir o novo clube, porque ele tinha saído do Cruzeiro pelo fato de resolver alguns problemas pessoais. Então, por isso que ele estava parado no momento. Quando o BAP soube dessa notícia, logo ele conversou com o Boto, que tem contato direto com o empresário, se comunicaram com o empresário pedindo se Leonardo Jardim tinha interesse em treinar o Flamengo. De prontidão, o técnico falou que sim, teria interesse, que queria aceitar um projeto onde permitisse ser campeão ou disputar títulos. Automaticamente começou as contratações, a pedir saber quanto que seria o valor que ele queria. Automaticamente, o Flamengo já decidiu que o Felipe Luiz não permaneceria mais no comando do clube. Então foi uma decisão já há alguns dias, já quase uma semana atrás, que o Flamengo já tinha decidido que o Felipe Luiz não iria permanecer mais no comando do Flamengo. Então, agora o Flamengo terá o seu novo treinador, acredito que entre hoje e amanhã será anunciado. Ele vai ter esses dias de treino para assumir o comando em frente ao Fluminense na final do Carioca. Ele vai ter uns 3-4 dias para poder treinar, preparar, planejar a equipe e pensar nesse jogo contra o Fluminense. Uma coisa que eu vejo o pessoal falando é que ele é um técnico de estilos diferentes do Felipe Luiz, que ele é de uma forma mais reativa e o Felipe é mais propositiva. Isso não tem nada a ver, pessoal. Se a pessoa pegou só o trabalho dele do Cruzeiro, ela vai achar isso aí mesmo, mas não é esse o estilo do treinador Leonardo Jardim, não. Ele já treinou o Mônaco, que foi o melhor ano dele, o melhor trabalho dele foi do Mônaco do Mbappé, onde ele lançou o Mbappé naquela época. O time foi semifinalista da Champions League, eliminando até o próprio City do Guardiola, e foi campeão em cima do Paris Saint-Germain do campeonato francês naquele ano, com um timaço. Tanto é que 80-90% dos jogadores foram para times maiores do que o Mônaco naquela ocasião. É um treinador de muita experiência, de casca, e de mais de 6 anos de Mônaco, muita experiência na Europa, que após esse ciclo do Mônaco, ele resolveu ganhar dinheiro na Arábia. Aí por isso ele ficou um pouco longe dos holofortes. Ele foi treinar o Al Rayyan, esses times do Catar, da Arábia, Al Hilal, e por isso ele ficou um pouco fora desses holofortes. Mas é um treinador de muita qualidade, tanto é que o Cruzeiro não tem esse time todo como o Palmeiras e o Flamengo tem. E ele conseguiu colocar o Cruzeiro em terceiro, jogando até melhor em alguns momentos do que os dois times, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Mas era isso, nação. O que vocês acharam? O que vocês acharam da demissão? Deixe nos comentários. Acharam muito radical da parte do BAP? Ou acha que era isso mesmo? O Flamengo estava indo para um caminho sem volta de pouco futebol e muita mídia, contratações caras? O que vocês acham? Vocês acham que realmente deveria ter sido desse jeito? Ou queriam manter o Felipe Luiz por mais tempo? De repente, com o tempo, ele conseguiria melhorar? Deixa nos comentários pra gente saber. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!